Bom, pessoal, aqui é Leandro Ramos do site professorramos.com e do Portal EAD para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero falar para vocês o que é um NAS, as vantagens e como utilizá-lo. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos pensar no cenário. Eu tenho uma pequena empresa aqui com 3, 4, 5 computadores. Quais são as formas que eu tenho, por exemplo, para fazer backup? Eu posso fazer backup, por exemplo, utilizando um DAS. Ou seja, uma unidade diretamente conectada na minha máquina. Por exemplo, um HD externo, como esse da Seagate. Você vai lá, pluga na porta USB e faz o backup da máquina. Então, eu plugo na máquina 1, faço o backup da máquina 1, plugo na máquina 2, faço o backup da máquina 2. Quando eu chegar na máquina 5, eu já tenho que voltar para a máquina 1, já que eu já criei novos arquivos. Fica difícil manter as informações sincronizadas. E também a capacidade desses discos normalmente não é muito grande. Tá, mas eu tenho versões grandes aqui, por exemplo. Esse HD da Seagate tem até 8 terabytes. Mas e se eu quiser todo mundo conectado ao mesmo tempo no HD desse? Eu posso montar um servidor de arquivos, por exemplo, usando o Windows Server ou Samba, mas o custo pode ser um pouco alto para uma empresa pequena, já que, por exemplo, o Windows Server é um software proprietário e tem um custo alto. Ou Linux, eu preciso de uma mão de obra especializada para trabalhar com Linux, não é um software tão fácil de instalar e configurar. Para atender essa necessidade existe o NAS, ou seja, uma unidade de armazenamento conectada à rede. Você pode ter NAS, por exemplo, um NAS bem simples, com um único HD, por exemplo, Seagate Personal Cloud. Se você quiser ver o vídeo desse NAS para uso doméstico, basta clicar no link na descrição do vídeo, ou nos cards. Eu posso ter, por exemplo, um NAS mais profissional, como esse da D-Link aqui, que tem espaço para 2 discos, ou um NAS bem profissionais, como esse, por exemplo, da Knapp aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 BIOS, onde eu posso ter até 6 HDs. Ou eu posso montar o meu próprio NAS, usando um software open source. Por exemplo, existe um Linux chamado FreeNAS, onde eu posso configurar um NAS eu mesmo, com hardware aí para atender as minhas necessidades. Antes de passar para o próximo slide, eu quero deixar bem claro uma coisa. Nesses HDs externos, eu uso um HD de desktop. Agora, quando eu vou montar um NAS, eu tenho que pensar que esse HD é para várias conexões. Então, eu preciso de um HD mais robusto, desenhado especificamente para isso. A Seagate tem um HD Iron Wolf, que é especialmente desenhado para uso em NAS, ou seja, para uso em rede. Se você quiser aprender mais sobre o Seagate Iron Wolf, um HD especialmente desenhado para trabalhar em rede, nos cards e aqui embaixo na descrição da videoaula você encontra o link para essa aula. Então, na verdade, o que é um storage NAS? Não é nada mais nada menos que o armazenamento conectado à rede. São essas caixinhas aqui, ou um computador que eu monto com determinado software, para que todo mundo se conecte via rede e possa fazer o backup, abrir os arquivos, salvar os seus arquivos. Ah, Leandro, mas eu posso montar um servidor de arquivos usando Windows Server ou Linux? Mas aí você precisa de um profissional de TI qualificado para criar esses servidores, além do custo de licença, hardware e tudo mais. Muitas vezes um storage NAS é uma solução com um custo menor e muito mais simples para administrar. E você vai ter aqui um desempenho muito interessante com um custo reduzido. Vamos discutir aqui as vantagens de se ter um NAS. Então, quais são as vantagens? Primeiro, uma grande capacidade de armazenamento disponível para todos os equipamentos via rede. Eu posso centralizar o armazenamento de dados de uma forma segura e confiável. Quando eu falo segura e confiável, primeiro é confiável porque eu vou ter RAID. Eu posso ter, por exemplo, espelhamento, ou seja, tudo que eu salvo num disco eu tenho num segundo disco. Caso um dos discos falhem, eu tenho uma cópia das informações. E segura porque eu tenho um hardware especificamente desenvolvido para isso, onde eu posso, por exemplo, criar permissões, que usuários podem ou não podem acessar determinadas informações dentro do meu NAS. Eu vou ter backup centralizado, eu posso ter tanto backup quanto até sincronismo de arquivos. Vou dar um exemplo, eu posso tirar as fotos do meu smartphone e já mandar direto para o NAS. É simples de operar, tem uma interface normalmente de configuração web, onde é super simples você configurar e setar todos os dados de segurança e configurações de funcionamento. São equipamentos compactos, cabem em qualquer lugar, você não precisa ter um CPD especificamente para isso. Tem um baixo consumo elétrico, enquanto os servidores muito facilmente vão consumir mais de 250 watts. Eu tenho NAS que consomem menos de 20 watts. Se você pensar nesse custo de energia elétrica ao longo do ano, vai ser uma economia bem interessante. Eu vou ter um vídeo específico onde eu vou mostrar na prática o consumo de um NAS em funcionamento e o consumo de um computador em funcionamento para você ver como esses equipamentos têm um baixo consumo elétrico. Eu vou trabalhar com HDs especializados que têm uma alta carga de trabalho
Pensando no Seagate Iron Wolf, por exemplo, ele tem uma carga de trabalho de 180 terabytes por ano, enquanto o HD convencional de PC são 55 terabytes por ano. Ah, eu preciso de mais. Eu ainda tenho o Iron Wolf Pro com 300 terabytes por ano. Incrível esse número. E são HDs projetados para trabalhar 24/7. Ou seja, você não desliga nunca o NAS. Ele vai ficar ligado 24 horas por dia, fornecendo arquivos para toda a sua infraestrutura. Eu posso criar uma nuvem privada, o que é bem interessante. Eu posso acessar os dados tanto dentro da minha rede local, quanto da minha casa ou da rua, e acessar esses dados que estão no NAS ou salvar os dados lá dentro. É uma nuvem privada. É muito parecido, por exemplo, com o Google Drive ou o OneDrive da Microsoft, onde você acessa a nuvem para guardar suas informações, só que ao invés de usar um serviço de terceiros, você vai guardar as informações no seu próprio equipamento. Ou seja, os dados ficam com você, não no servidor da Google. E você não precisa pagar nada mais por isso, porque os planos da Google com mais espaço ou da Microsoft com mais espaço têm um custo mensal. Você vai ter segurança, ou seja, vai ter RAID. Dependendo do equipamento, a gente tem que ver que configurações são possíveis no NAS que você escolher, mas a maioria dos NAS mais simples faz um RAID 1, ou seja, faz espelhamento. Tudo que eu salvo num disco, ele salva no segundo disco. Assim, no caso de falha de um dos discos, eu tenho a informação no outro. Eu posso ter um armazenamento para servidores iSCSI, ou seja, eu posso montar uma unidade dentro do meu NAS e acessar essa unidade como se ela estivesse localmente no meu servidor. Eu posso fazer armazenamento de CFTV, ou seja, armazenamento de câmeras de segurança. Esses NAS vêm com sistemas operacionais próprios embarcados, ou eu posso fazer isso com softwares open source, por exemplo, FreeNAS. Ou seja, você não vai ter custo de licenciamento. Fora isso, ele já vem com uma série de aplicativos, como por exemplo, aplicativos de backup, aplicativos de monitoramento, entre outros, embutidos junto com o NAS. Ou seja, você não vai precisar comprar softwares de terceiro, o que vai reduzir o custo na sua empresa. É compatível com os principais protocolos de rede, SMB, CIFS, NFS, FTP, iSCSI, HTTP. E eu posso fazer replicação de dados, tanto entre o meu cliente e o NAS, por exemplo, um celular e o armazenamento central, o meu computador e o armazenamento central, ou entre NAS. Eu posso, por exemplo, fazer o backup da minha matriz na filial, da filial na matriz, utilizando o NAS. Então, nota, são diversas vantagens de se ter um armazenamento centralizado em rede. Quais são as aplicações mais comuns? Eu posso fazer servidor de arquivos, muito útil. Eu posso fazer backup, ou seja, backup de todas as minhas informações em um único lugar. Eu posso fazer uma nuvem privada. Pense que eu tenho funcionários que trabalham home office, eles podem acessar todos os dados da casa deles, os dados que estão na empresa. Eu posso fazer gravação das minhas câmeras de segurança. Eu posso fazer replicação remota, então salvar dados da matriz na filial, da filial na matriz. Eu posso trabalhar com virtualização. As minhas máquinas virtuais ficariam armazenadas no NAS, ao invés de um HD no meu desktop. Eu posso fazer uma central de downloads. Por exemplo, eu posso colocar o meu NAS para fazer downloads via torrent e não preciso deixar o meu micro ligado para isso. Eu posso fazer um servidor DLNA. Ou seja, eu posso ter músicas, fotos e vídeos armazenados no meu NAS e acessar isso da minha TV Smart, ou acessar isso do meu Chromecast, ou acessar isso do meu smartphone, ou do meu PlayStation, ou do meu Xbox. Ou seja, qualquer produto que eu tenho na minha casa que tem DLNA ou na minha empresa, eu posso acessar essa informação diretamente do NAS. Fazendo uma observação rápida, se eu for usar um NAS para gravar circuito interno de TV, ou seja, câmeras de vigilância, o HD específico para isso é o Skyhawk da Seagate, um HD específico para câmeras de vigilância. E para encerrar o assunto aqui, qual que é o storage ideal para você, já que existem diversos modelos de diversos fabricantes? Primeiro que a gente tem que levar em consideração que o modelo, o preço, a performance, a capacidade depende de cada aplicação e necessidade específica daquele cliente. E o que devemos levar em consideração? Então, o número de BIOS, quantos HDs eu quero conectar nesse NAS, pensando na capacidade, o número de usuários. Eu tenho NAS mais simples, por exemplo, que o limite serão 25 usuários. Eu tenho NAS para 50 usuários, 46, 100, 200, 300, 400. Então, você vai ter que ver isso na especificação do NAS. A quantidade de interface de redes. Os NAS mais simples, vêm com apenas uma porta de rede, então o desempenho ficaria limitado àquela porta, que por exemplo pode ser gigabit, mas você tem um limite. Ou eu tenho um NAS que tem duas portas de rede ou mais. E aí você pode fazer uma Etherchannel, que é juntar essas duas portas de rede como se fosse um único canal. Além de você ter um maior desempenho, você ainda tem uma grande vantagem, que se uma porta de rede parar, a outra continua atendendo, então o seu NAS não vai sair do ar simplesmente porque uma porta da rede parou. Você vai ter que levar em consideração hardware e softwares
quais são os softwares que compõem o conjunto do NAS e qual é o hardware desse NAS. O NAS tem memória, tem processador, então você vai ter isso de acordo com a funcionalidade e o tamanho da sua empresa. Que serviços são prestados pelo fornecedor ou fabricante. Aqui você não pode pensar só no NAS e também no HD. Por exemplo, o Iron Wolf Pro, você tem 2 anos de recuperação de dados embutido no produto. Isso é um serviço prestado que agrega valor. A garantia, tanto do NAS quanto do disco. Qual é a garantia que eu vou ter desse equipamento? Por exemplo, eu comprei recentemente um D-Link, aqui um modelo para empresas pequenas, Sorro ou ambiente até doméstico, e ele tem 3 anos de garantia. Eu recebi da Seagate 2 Iron Wolf de 4 teras, que também tem 3 anos de garantia, então durante 3 anos aqui eu estou com o meu equipamento, tanto o NAS quanto os HDs, cobertos pela garantia. E logicamente fazer uma relação entre o custo e o benefício, quanto eu vou pagar e o benefício que esse hardware vai me trazer. Eu vou ter que conhecer muito bem o cenário, as necessidades e também prever a expansão futura. Não posso pensar só no ambiente que eu tenho hoje, eu tenho que pensar no crescimento. E sempre levar em consideração, os seus dados valem mais do que o custo do storage dos HDs. Só aqui para vocês verem as opções que eu tenho, olha, eu tenho desde um modelo com HD só para uso doméstico ou aqui de uma main, eu tenho um modelo aqui com 2 BIOS também para uso doméstico ou uma pequena empresa. Eu tenho aqui um modelo que você vai ver que tem 2 placas de rede atrás para você fazer Etherchannel. Eu já tenho outro modelo da Knapp aqui com várias BIOS, até modelos totalmente aqui corporativos para uso em data center. Esse aqui, por exemplo, é para rack, com 16 BIOS. Então você vai ter desde modelos com uma BIOS até 16 BIOS, com processamento mais simples, com processamento mais avançado, ou até a opção de customizar tudo utilizando um software open source, o FreeNAS. Bom, isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que é NAS. Vai ter uma série completa de videoaulas onde eu vou abordar aqui o NAS, Shared Center, D-Link, DNS320L, desde a composição que vem na caixa até as configurações, inserir o disco e tudo mais. Acompanhem no canal Professor Ramos e no site professorramos.com. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, clicar no sininho para receber a notificação das próximas videoaulas. É isso aí, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima!